Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, né, a gente falou então sobre a virologia relacionada, aplicada à biotecnologia, a gente está vivenciando isso agora durante a pandemia, então dando continuidade nessas sequências de aulas relacionando então a virologia com a biotecnologia, nós vamos falar um pouco sobre a interação do vírus com o hospedeiro. Na aula passada eu já dei alguns exemplos. E hoje eu vou dar mais exemplos dessa relação do vírus com o hospedeiro. Como o vírus faz, alguns vírus fazem para fugir das defesas do hospedeiro. Então, o objetivo é apresentar os principais mecanismos, ou alguns mecanismos que se conhecem de interação entre os vírus e o hospedeiro, entender como os vírus se mantêm e perpetuam na população de hospedeiro. Bom, nós falamos que o vírus nu ele já sai pronto, no citoplasma. Uma vez que ele está liberado, como ele não tem o envelope, ele tem uma maior resistência no ambiente. Geralmente esses vírus eles fazem a rota fecal oral para infectar o hospedeiro. Então a estrutura aqui viral, no caso dos vírus nu não envelopados, em si só já é uma estrutura que confere maior resistência ao ambiente. Já os vírus envelopados, a gente comentou que o envelope ele é oriundo da membrana plasmática e ele surge quando o vírus está saindo da célula, eles exigem um contato mais próximo. Então você precisa estar próximo para ter esse contato, como é o caso do coronavírus. Você vai se infectar se você estiver no mesmo ambiente ou próximo a uma pessoa que está infectada. E esse vírus tem uma menor resistência no ambiente devido ao envelope. Eu comentei sobre isso, a presença dos fosfolipídios, então na presença de álcool, detergente, você acaba destruindo o envelope. Se o vírus perde o envelope, ele perde a glicoproteína no qual ele se liga ao receptor celular. Por isso que o vírus envelopado é menos resistente no ambiente. Bom, durante a infecção da célula, a maioria dos vírus vai levar então a célula à morte. E a morte pode ser causada por diferentes fatores, O acúmulo de uma grande quantidade de vírus, os efeitos das proteínas virais, na permeabilidade plasmática da célula hospedeira ou inibição da síntese de DNA, RNA ou proteínas celulares. Então, tudo isso vai ativar a morte programada, a apoptose da célula, até com o intuito de proteger o organismo. Nós temos vírus que são veiculados por vetores, como os arbovírus, que são transmitidos por artrópodes, principalmente os mosquitos, como dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela. Então essa também é uma forma de resistência, você ser transmitido por um inseto, isso facilita então o seu alcance e ao mesmo tempo também, através da transmissão vertical do inseto para o ovo, faz com que esses vírus se mantenham então protegidos dentro do ovo inativo durante muito tempo. Quando aparecem as condições favoráveis, então o inseto vai se desenvolver a partir ali do ovo e, se ficar uma pessoa, vai transmitir o vírus. Então isso dá uma resistência. Então, por exemplo, até hoje ninguém sabe, você tem uma ideia, claro, mas ninguém sabe exatamente como que o vírus da febre amarela se mantém na natureza. Provavelmente através de mosquitos, dessa forma, mas quais espécies, como se dá, exatamente a gente não sabe. Então, de tempos em tempos acontece então o surto do mosquito. E outra característica dos vírus que fazem eles escaparem das defesas do hospedeiro é infectar vários hospedeiros, como é o caso do influenza vírus, vírus da raiva, coronavírus. Você tem o exemplo da erradicação da varíola. Um dos fatores que facilitou a erradicação da varíola humana é que o único hospedeiro é o homem.
Os vírus apresentam então uma variedade de mecanismos que permite a eles escapar, né, de serem destruídos pela resposta imune do hospedeiro. O vírus pode penetrar e crescer dentro da célula hospedeira, onde os componentes do sistema imune não podem alcançá-los. Ele obtém acesso ao interior das células por possuírem sítios de ligação a receptores presentes na célula-alvo. E eles ganham acesso às células porque seus sítios de ligação mimetizam substâncias úteis a elas, né? Quando eu falei do processo de adsorção, na aula passada eu comentei sobre isso. Então, o vírus usa receptores celulares que as células usam para outros fins. Por exemplo, o vírus da raiva ele mimetiza, né, o neurotransmissor de acetilcolina. Então ele se liga nesses mesmos receptores para fazer então a penetração nos axônios e migrar então até o sistema nervoso central. Ele faz isso através da proteína G, que é uma glicoproteína de superfície que permite então essa ligação, né, a esse receptor de acetilcolina. Então, né, isso é importante, né, na penetração do vírus e no acesso do vírus até o sistema nervoso central. Né, migrar pelo sistema nervoso central faz com que, né, o vírus fique protegido do sistema imune, né, porque as defesas do sistema nervoso central elas não têm, né, a mesma efetividade do que, né, fora do sistema nervoso. Senão, qualquer pancada na cabeça a gente ia ter um processo inflamatório. Então, a reação inflamatória, né, no nosso cérebro ela é menos efetiva. Então o vírus se aproveita desse processo aí para, né, ou migrar através dos axônios ou até mesmo, né, como é o caso dos herpes vírus, fazer latência, né, nos gânglios trigêmeos. O vírus da raiva ele tem vários ciclos, né? Aqui no Brasil o principal hospedeiro é o morcego, né, através do ciclo aéreo. Então os morcegos são geralmente refratários à infecção pelo vírus da raiva. Claro que alguns morrem, né, infectados. Em outros países nós temos animais que servem de hospedeiro, né, para o vírus. E uma vez que ele infecta, né, animais, a gente pode ter o ciclo rural, né, bovinos, equinos, ou cães e gatos, né, o ciclo urbano. Então é assim que o vírus se mantém nas populações. Bom, então a raposa, por exemplo, ela é um vetor importante do vírus da raiva em alguns países, como na Europa, por exemplo. Então, se né, a raposa ela está infectada com vírus, né, ela vai ficar agressiva e ela vai atacar um cachorro, por exemplo. Esse vírus vai penetrar via células epiteliais, vai chegar até os axônios e vai pegar carona e vai até então, né, ao sistema nervoso central, onde ele vai replicar e vai causar então essa anomalia de comportamento. Depois ele vai se concentrar nas glândulas salivares, né, e vai ser expelido em grande quantidade pela saliva. Né? Então por isso que o cão, né, raivoso ele fica com a boca, né, espumosa ali. Então a gente contrai o vírus da raiva através da mordedura, né, principalmente, mas a arranhadura, a lambedura, o contato com a saliva, ou tecidos, né, principalmente nervoso, podem, né, facilitar esse processo de transmissão. Existem alguns relatos raros, como transplante de córnea, transplante de órgãos e até aerosóis, mas são casos raros. O período de incubação é bastante variável, que depende da onde, né, o animal, né, ele te mordeu, né? Então eu sempre brinco, né? Se você tiver que escolher, se for ser atacado por um cachorro, sempre dá a canela, né? Porque a canela está mais longe, ou o seu pé, né? Está mais longe do sistema nervoso central, vai levar mais tempo, né? Para o vírus chegar lá. E a evolução quase sempre é fatal. Agora a gente tem alguns relatos de cura aí, mas essas pessoas ficaram com várias sequelas. O HIV, né, é um vírus que se liga diretamente às células do sistema imune, né? Ele depende do receptor CD4 que está presente nos linfócitos, né? Então isso faz com que ele se ligue a um tipo específico de célula.
E essa forma de infectar células de defesa é uma forma, né, de evolução muito interessante, né, porque o vírus está atacando as células que são para destruí-lo, né, ele está infectando as células que servem para destruí-lo. Então é uma forma de infecção muito interessante. E outra característica dos retrovírus é que eles integram seu genoma no genoma do hospedeiro. Então, uma vez que o hospedeiro é infectado, ele se torna portador para o resto da vida. Então, isso também dá uma sobrevida para o vírus, o que facilita, né, a sua transmissão a outros hospedeiros. A gente já falou, né, sobre o ciclo de infecção, então ele se liga ao receptor CD4 e usa correceptores, né? Embora ele seja um vírus com genoma RNA, ele replica, né, uma parte no citoplasma, uma parte no núcleo, porque o seu genoma é integrado no genoma do hospedeiro. E aí ele passa a se comportar como se fosse um gene, né? Ele vai ser transcrito e traduzido em proteínas que vão ser utilizadas para a montagem de novas partículas virais. O herpes vírus humano, ele produz uma proteína de infecção celular chamada 47, né? Chamada ICP47, e essa proteína ela tem uma função, né, de bloquear a proteína transportadora TAP. Isso interfere na apresentação do antígeno pela célula. Então, a célula, quando ela está infectada, ela tem que sinalizar para outras células, né, para os linfócitos citotóxicos, por exemplo, que ela está infectada com vírus. E ela faz isso através, né, dessa proteína transportadora. Então, durante o processo de coevolução vírus hospedeiro, o vírus desenvolveu essa habilidade, né? Ele usa então uma proteína para bloquear a TAP e com isso a célula ela demora, né, essa apresentação de antígeno para os linfócitos citotóxicos, consequentemente ela não vai ser destruída. Ela bloqueia totalmente? Não, não bloqueia, mas ela interfere nesse processo de tal maneira que dá tempo, né, do vírus conseguir se replicar. Então essa é uma maneira de interação vírus hospedeiro. O vírus do sarampo ele se liga no seu receptor celular denominado CD46, né, CD de cluster de diferenciação. A ligação conduz as células a reduzir a produção de interleucina 12, o que reduz a habilidade do hospedeiro de combater a infecção. Também é uma interação vírus-hospedeiro que faz com que o vírus ganhe tempo para se replicar e produzir novas partículas virais. Isso é importante tomar vacina contra. Bom, os vírus oncogênicos são outros vírus também que buscam, né, locais no organismo onde o sistema imune é menos efetivo, por exemplo, nas camadas, né, de queratina da pele. Né? Então, são locais que geralmente são menos inervados, menos vasos sanguíneos. Então, o sistema imune, o acesso do sistema imune a essas regiões de queratina também ele é dificultado. Né? Com isso, o vírus consegue se manter nessas regiões por mais tempo. Né? E esses vírus eles têm essa característica de causar então uma replicação normal, né? Eles causam tumores, né? Porque eles fazem, né, durante o processo de replicação, né, através dos seus produtos gênicos, né, eles acabam fazendo com que as células percam a habilidade, né, de morte programada, né, apoptose, e com isso elas passam a se reproduzir de maneira indefinidas, né? Então, cerca de 0,8% das pessoas pode desenvolver o câncer, né, através da infecção do HPV. Então, o HPV ele penetra, né, o papiloma vírus humano, ele penetra no epitélio basal do tecido, ele expressa genes que induzem a replicação celular mais frequente. As células elas sofrem um processo de diferenciação, trocam de função e passam a produzir queratina e outros produtos. Algumas células têm altos níveis de replicação viral e expressam genes tardios do vírus, produzindo novos vírus e morrem. Outras aceleram a diferenciação terminal das células, causando então as verrugas, né, que é um sintoma clínico da infecção por HPV. A maioria das pessoas, né, depois que há essa replicação inicial, né, há uma regressão, né, o sistema imune age corretamente, há uma regressão. Mas em alguns casos, alguns produtos gênicos, como os genes que codificam,
né, as proteínas ERLI 6 e 7, né, elas se ligam, então essas proteínas relacionadas então à apoptose celular, como a P53 e a proteína RB, e isso favorece então o desenvolvimento de câncer. Né? E tem alguns cofatores, como doença sexualmente transmissível, né? O cigarro, imunossupressão, né? Tudo isso pode favorecer o desenvolvimento de células malignas. Então, a verruga é um sinal da infecção, né, pelo HIV. Em casos mais graves, né, nós temos então codiloma vaginal e peniano, né, onde o tratamento ele é bastante complexo, né, você tem que fazer a remoção cirúrgica. Então, por isso que a gente tem que se cuidar, né? Hoje nós temos uma vacina contra HPV, a gente deve, né, fazer sexo seguro para evitar a infecção. Bom, nós falamos, né, na aula passada da diferença dos vírus com genoma DNA e RNA. Então, nós dissemos, né, que os vírus DNA geralmente replicam no núcleo, né? Nós temos algumas exceções. E dentre esses vírus com genoma DNA, a gente tem alguns exemplos, como os herpes vírus, né? A gente comentou sobre a infecção latente, né? Ela faz com que, né, nosso genoma, né, ela faz com que, na verdade, o vírus, uma vez que ele infecte, né, o hospedeiro, né, ele permaneça, né, até o resto da vida, né? E nós temos outros vírus com genoma de DNA que têm outras particularidades, por exemplo, o parvovírus. Então, diferente do herpes vírus, que tem um genoma relativamente grande, os parvovírus têm um genoma muito pequeno, mas eles têm uma alta capacidade de replicação e são vírus não envelopados, portanto, bastante resistentes no ambiente. Então, isso favorece, né, a sua replicação, a sua manutenção e a transmissão para novos vírus. A gente falou dos poxvírus, né, que é uma exceção dos vírus DNA, eles conseguem, né, por serem vírus grandes, eles levam então as enzimas necessárias para a replicação citoplasmática. São vírus envelopados, né, que precisam desse contato mais próximo. E ele possui 13 gêneros, né, eram os maiores vírus conhecidos até a descoberta dos vírus gigantes, né, que foram encontrados em amebas. Nós falamos dele na aula passada. Então, o vírus, embora ele seja um vírus DNA, como ele leva, então, né, as enzimas necessárias para sua replicação, ele consegue replicar no núcleo, né, e causar a morte da célula quando ele nascer. Felizmente, né, o vírus da varíola humana, que é um poxvírus, né, ela foi erradicada em 1980, né, principalmente, né, além da gente ter uma vacina eficiente, porque o ser humano é o único hospedeiro, isso favoreceu, então, ou facilitou o processo de erradicação viral. Entre os herpes vírus, nós temos 8 herpes vírus que infectam o humano, né, eles causam desde infecção genital, catapora, até outras doenças. E a característica desses vírus é que eles também, né, migram através dos axônios que inervam a região mucosa, oral, nasal, até os gânglios trigêmeos, estabelecendo lá a latência. E por que eles procuram esse sítio? Porque é um local também que eles estão, de certa maneira, protegidos, né, do sistema imune. Né, e com isso eles conseguem se perpetuar. E de tempos em tempos, né, esse vírus, ele reativa, né, ele faz o caminho inverso e pode ser transmitido por um novo hospedeiro. Né? Eu chamo esse slide aqui de vírus I9 porque, ironicamente, né, os mesmos neurônios sensoriais que fazem, né, que permite você sentir, né, o prazer de um beijo, serve também de rota, né, para o transporte do herpes vírus humano tipo 1. Então, os vírus são muito espertos, né, no seu processo de replicação e transmissão para novos hospedeiros. Então, doença, estresse, doença concomitante, tratamento com corticoide, imunodepressão favorece, então, a reativação do vírus, a saída do vírus, né, dos gânglios trigêmeos. Esse vírus faz o caminho inverso e vai, então, se replicar, né, nas células epiteliais e pode ser transmitido, então, para novos hospedeiros suscetíveis. E é assim que o vírus vai se mantendo e sendo transmitido, né, para a população de hospedeiros. Então, aqui, né, essas aftas, né,
essa lesão, né, herpética, né, ela é geralmente, né, no canto, né, da boca, mas em crianças ela pode aparecer também no dedo e outras partes do corpo, principalmente quando a criança fica se coçando. Bom, o parvovírus, eu comentei sobre ele, né? Um vírus bastante pequeno, DNA fita simples, não envelopado, então isso faz com que ele tenha uma grande resistência no ambiente, que faz com que ele fique, né, durante muito tempo, né, mantenha a sua efetividade, né, por meses até anos. E a característica desse vírus, né, é que esse vírus, então, como ele é mais dependente da replicação celular, ele precisa infectar a célula no ciclo S, né, e são células que estão em divisão celular. Então, porque ele tem uma dependência muito grande, né, da maquinaria celular. Então, ele vai procurar células que estão em intensa replicação, como, por exemplo, as células das criptas intestinais. Alguns vírus, né, têm o genoma, né, os vírus dessa família, né, os parvovírus, eles têm um genoma bastante pequeno e são mais dependentes, né, das enzimas celulares. As infecções afetam preferencialmente órgãos que apresentam células em multiplicação, como medula óssea e as criptas intestinais. Tem um gênero que ele tem um genoma um pouquinho menor, ao invés de 5.000 pares básicas, de cerca de 4,5, e ele depende da co-infecção com outros vírus para fazer a replicação. O protótipo do grupo é o parvovírus humano B19, que causa abortos e doenças em crianças. Bom, e os vírus com genoma RNA? Bom, nós falamos sobre ele, né, na aula passada. A maioria replica no citoplasma. Eu dei alguns exemplos de exceções, como os ortomixovírus, que precisam ir no núcleo, né? Esses vírus, eles têm que carregar a RNA polimerase dependente de RNA viral, que é a enzima codificada pelo genoma viral, ou ele leva essa enzima pronta, ou ele vai codificar essa enzima. E essa enzima vai fazer a replicação do genoma e produzir o RNA mensageiro viral. Esse RNA mensageiro viral será lido pelos ribossomos. Por isso que o vírus com RNA polaridade positiva é chamado de genoma infeccioso, porque se eu injetar ele dentro de uma célula, ele vai dar origem à partícula viral, ele já está pronto para ser traduzido e produzir as proteínas. Então, alguns exemplos de vírus RNA, né? Então, os paramyxovírus, né? São vírus de RNA fita simples polaridade negativa, são vírus envelopados, então eles, né, precisam desse contato próximo, né? Eles infectam tanto animais como humanos. E são vírus que causam infecções importantes em humanos, como sarampo, cachumba, né, e o vírus respiratório humano. São vírus grandes, com genoma de RNA que varia de 16 a 20 pares de base, produzem então glicoproteínas importantes, né, para a fusão, né, do vírus à célula e também, né, para fazer a ligação ao receptor. Então a proteína F, por exemplo, faz a fusão do envelope viral com a membrana plasmática. Então aqui a proteína F, que é uma proteína que está, né, no envelope viral. Ele tem esse nome, o vírus respiratório essencial humano, porque ele forma sincícios, né? Então ele vai, durante o processo de replicação, ele vai infectando várias células sem romper a membrana e vai unindo essas células, então formando células grandes com vários núcleos. Essa formação tem o nome de sincício, por isso que é vírus respiratório sincicial humano. Esse vírus é o principal causador, né, de doenças respiratórias agudas em crianças com menos de 5 anos. Então a gente muitas vezes acha que é o adenovírus, na verdade é o vírus respiratório sincicial. Então nesse estudo aqui de doutorado, que acompanhou então os casos durante 4 anos, viu que 78% dos casos era causado pelo vírus respiratório sincicial. E essas infecções respiratórias acontecem principalmente, né, no inverno. Bom, a influenza é outro vírus respiratório, né? Ele é um vírus RNA, com genoma RNA, mas segmentado, a gente falou sobre ele, né? Então, cada segmento
codifica o gene diferente, e o fato de ser segmentado favorece, então, os rearranjos, né, que pode dar origem a vírus diferentes. Esses são vírus envelopados, então significa que precisam de um contato próximo de serem transmitidos. São vírus que têm diversos reservatórios, principalmente as aves, né? Então isso favorece a perpetuação e a manutenção do vírus no ambiente e dificulta, né, o do vírus. Nesses casos, o que a gente pode fazer é monitorar para evitar uma pandemia, né, ou conseguir, né, combatê-la assim que o vírus surge, né? Então, as formas de contágio pelo contato próximo, né? A gente já falou sobre a questão dos aerosóis, que quando uma pessoa espirra, né, cada gotícula dessa pode conter milhares de partículas virais. Como eu falei, cada um dos genes codifica, né, uma proteína, um produto gênico diferente, né? Os mais importantes aqui é a hemaglutinina e a neuraminidase. A hemaglutinina faz a ligação ao receptor celular, tanto é que a vacina, né, que a gente toma contra a gripe é uma vacina de subunidade, ela contém só hemaglutinina. E nós temos, por exemplo, a proteína M2, né, que é uma proteína importante, né, para promover o processo de desnudamento viral, que é quando o vírus vai sair, então sofrer aquele processo de desnudamento. Ele vai conseguir sair do endossoma e essa proteína M2 ela faz com que há um influxo de íons H+, e o vírus consiga fazer então o processo de desnudamento. O capsídeo liberado no citoplasma é transportado ao núcleo, pega os CAPs e inicia então a transcrição do gene. A grande questão desse vírus é que ele pode sofrer dois tipos de mutações: o drift, que são mutações pontuais, né, deleções, inserções ou substituições de nucleotídeos, que acontece também em outros vírus com genoma DNA, RNA, mas ele também pode sofrer chifres antigênicos, né? O fato dele ter o genoma segmentado, né, se acontecer de dois vírus diferentes, né, infectarem a mesma célula ao mesmo tempo, eles podem dar origem, né, a novas cepas virais, né, e essas cepas podem causar. A maioria das pessoas, né, possui anticorpos contra as amostras circulantes H1N1 e H3N2. As epidemias estão relacionadas com diferentes tipos de HA e neuraminidase em amostras emergentes, né? Pequenas variações a cada ano, por isso que a gente tem que refazer a vacina contra o vírus influenza a cada ano, e grandes variações a cada 10, 15 anos. Então, lembrando que a última pandemia foi em 2009, pode ser que daqui a pouco nós tenhamos novamente uma pandemia causada pelo vírus influenza. E as pandemias acontecem quando a antigenicidade do vírus muda de tal forma que a imunidade pré-existente não é mais protetora. Então o vírus ele se mudou tanto que essa imunidade prévia que nós temos não consegue segurar a replicação viral. Então um exemplo, por exemplo, o vírus pandêmico, né, ele era um vírus que ele tinha segmentos oriundos do H1N1 pandêmico lá de 1918, e ele também tinha segmentos oriundos, né, de patos selvagens, né, e que foram transmitidos então para os suínos através de um rearranjo triplo, e depois, né, houve então, né, essa replicação, né, desse vírus com rearranjo triplo com um vírus que infectava, né, os suínos da Eurásia, e isso, né, contribuiu para a formação então desse vírus pandêmico. Por isso que, né, essa pandemia, né, ela foi chamada de gripe suína inicialmente, né, que também usa o receptor ACE2 penetrar então nas nossas células. Bom, os vírus, os Helviridium, uma família de vírus, né, respiratório entérico e órfão vírus, né, ela chamou por isso Hel, né, eles receberam esse nome de órfão vírus porque eles não estavam relacionados a nenhuma infecção até então. São vírus não envelopados, com capsídeo duplo ou triplo, que favorece então a sua permanência no ambiente. E também tem o genoma RNA segmentado, que faz a ocorrência de rearranjos. Temos vários gêneros, né? O principal deles é o rotavírus, que causa diarreia em crianças.
de até 5 anos. Então, esse capsídeo triplo favorece, então, a manutenção do vírus no ambiente e a transmissão para novos hospedeiros. O calicivírus é outro exemplo, né, de vírus RNA. É um RNA fita simples, polaridade positiva, não envelopado, então também é um vírus transmitido pela rota fecal-oral, e é aquele vírus que causa, né, o norovírus, por exemplo, é um vírus que faz parte dessa família Caliciviridae e que causa, né, diarreias em pessoas, né, de todas as idades. Geralmente, quando a gente tem aqueles surtos, né, em cruzeiros, eles estão relacionados, né, à disseminação do norovírus, né? Então você tem lá uma pessoa infectada, essa pessoa ela começa a ter os sintomas e ela tem diarreia e ela vai no banheiro e ela não lava as mãos e ela toca nas superfícies e aí como você está num cruzeiro com milhares de pessoas no mesmo ambiente, fica mais difícil para você controlar. Então, rapidamente você tem um surto envolvendo centenas até milhares de pessoas. Então, esses navios eles têm que atracar, né? E essas pessoas têm que receber tratamento e serem isoladas para conter o surto. É muito difícil você controlar esse surto em alto mar. Né? E tem casos, né, de surtos também de norovírus por contaminação de água, né, vendida em garrafa. Os picornavírus é outra família de vírus RNA não envelopado, né? Então nós temos vírus aqui que causam doenças importantes em animais. De picornavírus é o vírus da poliomielite, né? Então 1% dos infectados pode desenvolver a forma paralítica da doença, né? Por isso que todo mundo aqui foi vacinado, né? É uma doença que está quase erradicada. A transmissão também é a rota fecal-oral. Os sintomas são parecidos com outras infecções respiratórias ou gastrointestinais. Nós temos 3 sorotipos, né, do vírus da poliomielite, sendo o tipo 1 isolado com maior frequência. O reservatório é o homem e o Brasil está livre da poliomielite desde 1989. E no mundo ela está quase erradicada. Nós temos 2 vacinas, uma com vírus atenuado e uma com vírus inativado. Né? Então, todos vocês que tomaram, né, o Zé Gotinha, vocês receberam então a vacina Sabin com vírus atenuado. Ela está sendo substituída pelo vírus inativado, porque se a gente quer erradicar, né, um vírus, a gente não pode ter, então, né, nem o vírus vacinal circulante. Bom, a hepatite A, né, é outro vírus com genoma de RNA, que é facilmente transmitida, né? O vírus da hepatite A é facilmente transmitido por água e alimentos, água contaminada e alimentos mal lavados, né? E esse vírus pode provocar uma hepatite infecciosa aguda. A transmissão se dá principalmente pela rota fecal-oral, alimentos mal preparados e água contaminada por fezes, frutos do mar provenientes de água contaminadas com esgoto, né? Porque esses moluscos bivalves, por exemplo, né, eles filtram a água do oceano e eles acabam concentrando as partículas e, consequentemente, concentram os vírus. Então, né, você pode comer, né, esses frutos do mar e se infectar com o vírus. Tem vários relatos, né, de surtos de hepatite A provocado. Né? Transmissão pessoa por pessoa e surtos em viajantes. Né? Bom, os flavivírus são outros exemplos de vírus RNA, né? São vírus envelopados, né? Então, mas são mais sensíveis ao calor, mas vários flavivírus, né, são transmitidos por vetores, o que favorece, né, a sua transmissão. Mas nós temos alguns flavivírus que não são. Então, exemplos de flavivírus, vírus da febre amarela, vírus da dengue, zika vírus, né? Nós temos outros gêneros nessa família Flavirídeo, como os pestivírus, que causam doenças importantes em bovinos e suínos, e nós temos, né, o vírus da hepatite C, que causa doença em humanos e não é transmitido por vetor. Né? Então, o vírus da hepatite C, ele, né, causa uma inflamação crônica no fígado, né? Ele não é transmitido por artrópodes, ela pode ser transmitida de maneira sexual. É um vírus que é difícil de cultivar in vitro. Nós temos 6 tipos e vários tipos. Bom, outros flavivírus importantes, né? O vírus da dengue, né, no qual nós temos
4 sorotipos aqui no Brasil, né? É um vírus que está muito bem adaptado ao Aedes aegypti, ao Aedes albopictus, e nós vivemos, né, surtos frequentes, né, de dengue no Brasil. A transmissão do vírus acontece quando uma pessoa, um mosquito, né, ele pica uma pessoa doente, ele adquire o vírus e ele transmite então esse vírus para outra pessoa, né? Então por isso que quando há um surto de dengue você tem que controlar, né, a população de mosquito para que você diminua esse processo de transmissão, né, de uma pessoa infectada para uma pessoa ativa. Cada sorotipo proporciona uma imunidade permanente específica, então se eu me infectei com dengue tipo 1, eu só tenho imunidade contra o dengue tipo 1 e cruzada a curto prazo, né? Então, se eu tive dengue agora, daqui a 5 anos eu posso ter dengue novamente. Todos os sorotipos podem causar doenças graves e fatais. Há uma variação genética dentro de cada sorotipo e algumas variantes genéticas são mais virulentes. A incubação do vírus da dengue dura de 3 a 15 dias após a picada de um mosquito. Os sinais clínicos é febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, náusea e vômitos. E algumas pessoas desenvolvem, então, a forma mais grave da doença, que é a dengue hemorrágica, que em alguns casos, né, nos 3 dias após a febre, é uma queda acentuada da pressão sanguínea e manifestações hemorrágicas que são provocadas principalmente, né, também por uma reação exacerbada do nosso sistema imune. Bom, o Zika vírus é um outro flavivírus, né, que apareceu aqui no Brasil por volta de 2013, 2014, né, da mesma forma, né, que o vírus da dengue, ele é um vírus, né, envelopado, e eu já comentei, ele foi isolado em 1947 da macaco reso, né, na floresta de Zika, em Uganda, na África. O vetor é o Aedes aegypti, né, e em 2007 ele causou o primeiro surto em humanos. Então esse vírus é um vírus que estava muito bem adaptado, né, no seu ciclo selvático. Em determinado momento ele fez esse spillover, né, ele foi transmitido então para o homem e começou a fazer então um ciclo em humanos. Então depois desse sítio, esse surto, né, em 2007 na Indonésia, ele veio para o Brasil e causou então essa epidemia de vírus, né, onde nós tivemos um aumento acentuado dos casos de microcefalia, comentei sobre isso na aula passada, né, onde, né, de algumas centenas a gente passou para milhares de casos de microcefalia, isso em vários estados, né, em vários municípios de diferentes estados ao mesmo tempo, que era característico então de uma infecção. E aí foi provado, né, que o vírus conseguia pegar carona nas células de Neubauer e atravessar então a barreira placentária, e em determinado momento que esse vírus conseguia infectar o feto, ele podia então causar então, né, a morte das células neuronais e a criança nascia então com um diâmetro encefálico menor, por isso microencefalia. O vírus chikungunya, ele causa uma doença, ele também é um arbovírus, né? Ele é transmitido tanto pelo Aedes aegypti como albopictus. Chikungunya significa aquele que dobra, né, em um dos idiomas da Tanzânia, onde ele foi descoberto. E isso faz referência à aparência curvada dos pacientes que foram atendidos na primeira epidemia no país de 53. Ele já causou surtos na África, Ásia e tem se espalhado, né, pelo mundo. E aqui no Brasil é considerado uma doença nova, não é imunidade, né? Então a gente tem uma população de mais de 200 milhões de pessoas suscetíveis. A transmissão também se dá pela picada da fêmea do mosquito, e o mosquito também adquire o vírus, né, ao picar a pessoa infectada, e não existe transmissão entre pessoas, né? Os principais sintomas, né, são inchaço das articulações, dores, né, bastante dores, né, olha só as pessoas com as articulações com as mãos, os pés, né, joelhos, e é uma dor bastante intensa, né, a pessoa fica incapacitada. E por fim, né, o filoviride, né, um vírus RNA, né, o ebola, né, um vírus envelopado. Nós temos aí o ebola e o marburg. Ele foi descoberto em 1989 em macacos fasciculares, né, importados da Filipina para os Estados Unidos. E ele também tem seu ciclo principal, né,
em morcegos em determinado momento. Então, ele pode ser transmitido para humanos e depois, né, ser transmitido em lá na África, né, eles têm um costume, né, de comer churrasquinho de morcego, como vocês podem ver aqui. Isso favorece o contato dessas pessoas com o morcego e a transmissão, então, né, do vírus. Né? Esse vírus ele causa, então, uma hemorragia, ele replica principalmente, né, nos vasos endoteliais, e isso causa uma infecção, né, uma hemorragia generalizada, e a pessoa morre em pouco tempo. E ela tem vômito, tem diarreia, e se a gente entrar em contato com essa secreção, a gente pode se contaminar. Por isso que as pessoas têm que usar aquelas, né, para proteger. As proteínas virais, né, bloqueiam a ação das células dendríticas, há uma liberação de citocinas, um processo inflamatório, dano nas células do vaso sanguíneo, hemorragia, perda de sangue, leva então à insuficiência renal e hepática. Né? Então, essas glicoproteínas que estão na superfície, né, do envelope, elas são importantes nesse processo, né, na patogenia viral. Por exemplo, né, em 2015, houve a morte de mais de 11 mil pessoas, né, na África. Então, é um vírus com uma alta taxa de letalidade. Bom, pessoal, então essa foi a aula de hoje. Eu quis trazer para vocês algumas características, né, dos que a gente conhece de alguns vírus que favorecem, então, a sua replicação e a sua perpetuação no ambiente, né, nos hospedeiros. Espero que vocês tenham gostado. E como é fascinante, né, algumas estratégias, né, dos vírus para se manter na população dos hospedeiros. Sugestões de leitura da meia-noite e até a nossa próxima aula.